Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. A nossa reflexão hoje vai ser sobre a questão 6 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? E a resposta: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? E aí Kardec deixa para a gente um comentário seu mesmo. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal, e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então vamos refletir um pouquinho. Kardec aqui está tentando buscar entender os motivos pelos quais esse sentimento de que Deus existe e que habita em nós de uma forma nata acontece. E aí vem para Kardec vai desenvolvendo à medida que as perguntas vão crescendo aí que a sua quantidade, ele vai tentando desenvolver o seu raciocínio e ampliar a forma com que a presença de Deus se estabelece. Nessa questão 6, algumas coisas a gente tem que repensar. Por exemplo, se fosse fruto da educação o acreditar em Deus, toda a humanidade precisava de ter esse mesmo conhecimento cultural. Se cultura é algo específico de um lugar, tem variantes, não tem como ser tão universal uma cultura. Como que Deus seria então? É tentar menosprezar a Deus, é tentar fazer com que ele caiba dentro da humanidade, porque a humanidade tão pequena ainda não sabe e não comporta-se como estando nele. A humanidade ainda pretende ser o próprio Deus ou tirar o lugar desse Deus Pai que nós temos. E aí Miramês vai nos ajudar a refletir um pouco sobre essa questão 6. Então ele vai falar assim que a educação nos estimula para as coisas mais nobres da vida. Sabemos disso. No entanto, ela é gradativa, de acordo com a evolução espiritual. Então, nós podemos pensar que o conhecimento de Deus ele vai aumentando à medida que nós vamos crescendo espiritualmente. O conhecimento sobre Deus e a percepção sobre Deus e a sua interferência em nossa vida era muito menor quando, em encarnações pretéritas, tínhamos a fé mecanizada. Poderíamos nós, quanto espíritas, termos uma visão de Deus ainda muito distorcida ou muito pouco desenvolvida antes de nos debruçarmos sobre o conhecimento que a espiritualidade nos traz acerca de Deus. Mas se falasse para nós mesmos sobre esse Deus, com todas as suas características, com todo o conhecimento que os espíritos nos trazem, antes, às vezes, nem acreditaríamos, porque o nosso coração, a nossa alma, não estava preparada para tal conhecimento. E aí, o Miramês continua assim: a assertiva de que somos o produto do meio não encontra segurança nas leis da evolução. Podemos ser ou não esse produto, dependendo da faixa em que nos situemos com aquele com quem convivemos. Repare que Miramês fala que pode ser ou não verdade, pode ter ou não segurança nas leis da evolução. Por quê? Porque pela lei de afinidade, nós vamos conviver com pessoas de igual sintonia
com as vibrações que nós emanamos. Então, se emanamos energias da fofoca, da injúria, nós vamos conviver com esse tipo de pessoa. Ao contrário, se nós convivermos, se nós emanarmos energia da bondade, da caridade, da honestidade, nós vamos conviver com pessoas desta forma. Mas há exceções. Por exemplo, nós vemos famílias de uma honestidade ímpar terem em seu seio alguém que modifica, que é diferente dessa conduta de honestidade. E aí, quem vai nos ajudar a entender nesse momento é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando vai falar sobre as famílias, diz que por vezes algum desafeto vai para dentro desse seio familiar para que aprendam a amar aqueles que tiveram desafeto em outras encarnações. Porém, existe um objetivo, que é despontar a virtude necessária tanto naquele espírito quanto em toda a família, virtudes que são necessárias e ainda não adquiridas ao longo das encarnações. Outro pensamento de Miramês que nós separamos para refletir, que ele fala assim: entretanto, o surgimento do verdadeiro aprendizado das almas vem pelos processos de despertar das qualidades, que por vezes dormem em todos os seres. Daí dizemos, como já falaram os profetas, que toda sabedoria vem de Deus, todo amor parte de sua magnânima personalidade. Vamos prestar atenção que o conhecimento, ele vem pelo esforço do espírito. Então, para conhecermos a Deus, ele já está disposto a se dar a conhecer. Mas para conhecê-lo, precisamos nós de querermos conhecê-lo. E para isso, debruçarmos-nos sobre os livros, sobre a meditação, sobre a observação. Mas, para o conhecimento se tornar sabedoria, é necessário habitualidade, esforço, disciplina. Só que para pensarmos um pouco mais além, temos que pensar que tudo promana de Deus, todo conhecimento, toda virtude, tudo o que vibra vem de Deus. Então, para irmos ao conhecimento do Pai, façamos preces para que Ele nos conceda conhecimento capaz de termos uma melhor relação com Ele. E é bonito porque muitas vezes nós desprezamos o aprendizado que vem pelo sofrimento. O sofrimento ele não seria necessário se nós conseguíssemos, pelo nosso livre-arbítrio, fazermos as melhores escolhas para o desenvolvimento de nosso espírito e angariar para nós os conhecimentos necessários para o progresso espiritual. Porque a escola do sofrimento é aquela com que mais nos afinizamos, por ainda termos em nós vibrações de rebeldia, vibrações do próprio sofrimento, mágoas, decepções. E, infelizmente, essas vibrações tendem a nortear as nossas vivências aqui no mundo encarnado. E é por isso que o próprio Miramês fala assim: quanto mais sofre o espírito, mais despertam nas qualidades espirituais, mais a verdade conduz para os caminhos da luz. É mostrando que nada, nenhum sofrimento é em vão, mas ao contrário, o sofrimento bem sofrido, sofrido dentro das verdades cristãs, sofrido na virtude do Espírito, nós temos total condição de progresso. Aliás, ele ainda coloca que são situações que mais despertam as qualidades espirituais. E aí a gente pode pensar se nas nossas vivências de sofrimento nós estamos
utilizando bem para que as nossas qualidades espirituais sejam despertas. Porque senão o sofrimento está batendo na nossa porta e estamos desperdiçando a oportunidade, e com isso a única coisa que temos feito é lamentar, sofrer sem motivo. E por fim, Miramês vai nos alertar que os sentimentos íntimos que todos temos quanto à imortalidade da alma e à existência de nosso Pai Celestial foi a primeira coisa divina colocada em nossos corações espirituais pelas mãos do Criador, em forma de luz que nos ilumina a vida. Então, Miramês nos fala desse presente que o Pai nos deu, que é a semente da virtude da fé, que nos disse que a alma é imortal e que a existência do Pai Celestial é incontestável. Olha que lindo! Ele nos dá essa segurança para que nosso processo de evolução jamais nos esqueçamos que não estamos sozinhos, de que Ele rege a tudo e que nós não temos somente uma encarnação para o progresso. A sua misericórdia nos concede várias possibilidades. E aí, para a gente repensar hoje, ficam algumas questões. Por exemplo, como anda a nossa fé? Ela tem segurança nessa existência de Deus? Então, que a gente tire alguns minutos para uma prece, na certeza de que o Pai está nos escutando, de que nós não estamos sozinhos. E agradeçamos a Ele pela sua presença constante em nossa vida e em nosso meio, mas também por nos dar a certeza da imortalidade da alma, trazendo para nós esse consolo tão especial. E faça essa prece também como um refúgio para os sofrimentos, para um alívio, e deixe com que Deus cuide de você especialmente. Meus irmãos, tenhamos todos nós um bom dia. Que Jesus nos abençoe.